Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Muito bem, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aí, mais uma segunda-feira. Hoje nós vamos trazer algo diferente, vamos trazer algo mais coletivo aqui, interação. Doutora Elaine, né? Convidamos a doutora Elaine a participar conosco dessa live. Convidamos também a doutora Laura. Então, estamos esperando elas entrarem. Boa noite, Teia. Boa noite. Muito bem. Estava com saudade desse modelo, né? Onde a gente vê as pessoas entrando, pelo menos. Olha aí a Cris também. Que bom, Cris, tê-la. Elaine, pede para você poder participar. Deixa eu ver aqui, eu que coloco. Convidado. Estou destreinado, Elaine. Muito bem. Tudo bom, Elaine? Boa noite. Boa noite, Fatinha está aí, muito bem. Boa noite a todos. Bacana ver as pessoas conhecidas aqui. Sim, algumas carinhas conhecidas. Outras ainda não, né? Mas que bom que está aqui com a gente. Compartilhar um pouquinho aí da nossa... Laura chegou já? Você olhou ela chegou. Ok. Acho que a Laura tem que pedir para participar, não é isso? Ela aparece aí também para você. Você. Oi, Tots! Estamos aqui no Trauma Dental. Oi, Jackson. Ó, a Laura entrou, dentista de baixinhos aí, ó. Acho que dá para puxá-la. Já convidei. Muito bem. É isso aí. Oi. Oi, Laura, tudo bem? Tudo bem, tudo. Pois é, hoje nós vamos fazer aqui uma triangulação, né? E, obviamente, com a participação, a possibilidade de participação, depois em perguntas, enfim. Nós fizemos até a live passada, então todas as segundas-feiras nós temos uma live. E nas últimas lives, as últimas 15 lives que nós fizemos um modelo diferente, onde a gente apresentava casos clínicos. E já num formato, né, um pré-formato, onde a gente ia abordando aspectos de diagnóstico, tratamento, acompanhamento e prevenção. Uhum. Então, vieram casos de dentes vencidos, dentes permanentes, enfim, né, uma variedade. E agora nós estamos lançando aí uma nova ideia. E gostaríamos de vocês, né, dessem o feedback sobre esse novo modelo. A ideia é trazermos aí para discussão, para uma conversa, né, sobre os posts que nós tivemos aí, às vezes, mais interação. Então, nós fizemos hoje uma escolha mais aleatória, né, onde que a gente escolheu esse tema, o que não fazer, né, nos casos de traumatismos dentários. Acho que é interessante, né, é uma percepção, né, um pouco diferente, né, do que fazer. Não, a gente tem coisas que não devem ser feitas, né? Então, vamos olhar de uma forma um pouco diferente. E nós vamos estar aqui hoje em um trio. A professora Elaine, né, é a nossa parceira aí no Trauma Dental Brasil. E hoje trazemos aqui uma convidada, que é um pouco convidada, mas faz parte também, que é a doutora Laura Carrijo, que também faz parte da nossa equipe de atendimento 24 horas. Então, né, nós vamos ter hoje predominando a odontopediatria, né, Elaine? Pois é, eu sou sempre minoria, né? Nesse mundo. Minoria. Nesse mundo do traumatismo. Nada. Vamos para esse universo aqui. Só respondendo aqui ao Breno, vai ficar gravada, a live vai ficar gravada, mas provavelmente a gente vai subi-la para o YouTube.
tá, Breno? Então, a gente pretende gravar e deixar registrado lá, deixar lá no nosso arquivo. Muito bem. Então, a ideia hoje é pegar esse post, né, que nós colocamos lá no nosso perfil e falarmos um pouquinho deles, né? Cada um vai ter a oportunidade de falar um pouquinho dentro das suas áreas de maior expertise e depois vocês podem deixar as perguntas, porque a gente não conseguir responder dentro do tempo, né? Eu estou marcando aqui o tempo para a gente não ultrapassar e não perder. Enfim, e aí nós fazemos essa devolutiva depois offline, né? Mas teremos o maior prazer em ter essas perguntas para e validar. Eu queria, mais uma vez, eu quero que vocês validem se essa ideia, né, de trazer os posts de maior interação, né, se realmente eles agregam valor aí na vida profissional, na vida de vocês, ok? Então, agradecendo mais uma vez a participação e vamos começar. Tudo bem, Elaine? Pode ser? Vamos lá. Estava com saudade Gostaria de fazer de alguma fazer a introdução? pergunta. Lembrando, né? Oi? Lembrar, Desculpa. convide aí, fala para a gente do nosso grupo de estudo. Sim, só para a gente relembrar, talvez vocês participem, mas nós temos um grupo de estudos uma vez ao mês sobre traumatismos dentários e a gente está neste momento seguindo, talvez acho que um terço do livro do professor Andreasen, que é a Bíblia do Traumatismo Dentário. É tempo de entrar, eu brinco que a gente vai terminar o livro em 2025, porque eu nunca vi um livro tão grande. E como a gente aprende com esse livro. E no próximo módulo a gente vai ter final de fevereiro, Rogério, só vou achar a data certinha aqui. A gente vai ter a aula de autotransplante, não é isso? Com o Sérgio Brusadelli. O professor Sérgio Brusadelli. Que é o professor da UNB. Vai ser bem interessante. Referência no assunto. Deixa eu achar a data aqui dele. Eu acho que vai ser... Dia 24, Elaine, 24 de fevereiro. Isso, 24 de fevereiro. Semana que vem, quinta-feira. Sempre às quintas-feiras, né? Isso. Às 19 horas, né? 19. A gente convida vocês. Nós temos um grupo de WhatsApp onde sempre avisamos. Aqui também no perfil a gente avisa. Mas quem quiser ficar mais próximo, né, do conteúdo, tem esse grupo do WhatsApp que você pode se inscrever pelo direct do perfil @Trauma Dental Brasil. Isso, pela bio tem lá o acesso ao grupo de estudos. E lembrando que é gratuito, né, o nosso grupo de estudos, e são os temas do livro. Então, obviamente, cada palestrante, né, ele vai contribuir com a sua experiência também, pessoal, enfim, mas a ideia é que vai ser norteado pelo capítulo do livro. Então, reforçamos aí esse convite a todos, né, para poder participarem. Realmente é um assunto muito interessante. Eu acho que, Elaine, que a gente devia falar assim, traduzir isso melhor, né, autotransplante de dentes da região, para a região anterior. Não, gente, a gente vai falar sobre pegar um dente de um lugar e colocar no outro lugar, né? Então, isso choca às vezes mais, né? Nomes complicados, enfim. Eu quis mostrar a naturalidade, Rogério, como se a dentina soubesse super disso, entendeu? Vamos pegar um pré-molar inferior, né? Segundo o professor Sérgio Brusadelli, vamos transformá-lo, vamos colocar na região do incisivo que foi perdido numa avulsão e transformá-lo depois em um dente, né, reanatomizá-lo. Então, é uma forma de apresentar diferente, eu acho que capta mais aí a alma das pessoas, né? Bacana. Então, vamos começar? Vamos começar? Senão tem muita coisa para falar. Laura, quer comentar alguma coisa inicial? Não, bora começar. Eu ia fazer a pergunta, Laura. Eu só vou fazer a pergunta. Então, Rogério, o que não fazer em caso de traumatismos dentários? Primeiro ponto, que não devemos fazer, desconsiderar as condições gerais da saúde do paciente. E aí? Que vocês dois, odontopediatras, que recebem as situações de urgência, né, nos trazem. Me permite, Laura? Independente, né, de ser da odontopediatria, eu acho que é o trauma de forma geral, né? Então, tanto em crianças, adolescentes e adultos, a condição
sistêmicas, né, do paciente e talvez a gente até comece, né, a trabalhar mais com a parte do idoso. E o idoso também tem, né, está vivendo mais e as chances de acidentes também são muito comuns, a queda. Então, a gente tem aí uma condição sistêmica que vai, né, vai sendo delicada na criança pequena, vai passando pela criança maior, pelo adolescente, vai passando pelo adulto, e depois chega até a terceira idade. Então, a gente tem aí uma condição sistêmica que vai nos orientar a respeito, né, sobre como conduzir, o que fazer. Então, é muito comum pessoas terem quadros, né, sistêmicos associados e tem trauma dentário. Então, um paciente com cardiopatia, um paciente transplantado, né, que toma imunossupressores. Então, a gente tem aí um leque de situações que esse paciente, às vezes, ele não está em condições, né, plenas, que a gente precisa estar atento a isso. Então, eu sempre brinco, né, a gente fala sempre do reimplante, reimplante, reimplante. Temos que reimplantar rapidamente, temos que reimplantar rapidamente. Entretanto, a gente precisa estar atento à questão sistêmica do paciente. Se esse paciente ele tem um problema cardíaco grave, né, valvular, isso pode ser um impedimento, sim, para não fazer o implante. Se ele tem uma condição, né, sistêmica de um paciente transplantado que tem uma condição de imunossupressão instalada, também o reimplante ele pode ser impedido, pode não ser indicado. Então, nós temos isso na literatura, né, nos protocolos da IADT relacionados aos reimplantes. Então, duas situações claras que vão, às vezes, contraindicar mesmo o reimplante. E até um pouco frustrante também, né, para a família, né, entender que não é naquele momento e que as chances de sucesso caem muito também, né? Sim. Com certeza. Sim. Mas geralmente a família desses pacientes que têm essas patologias mais graves, elas têm consciência, né, disso. Então, vivem, né, sobre tensão, sobre evitar problemas para que não se agrave. Então, é importante a gente estar consultando o próprio paciente e a família sobre essa condição, né, de como é que está a condição sistêmica, né, do paciente, para que a gente possa realizar o atendimento. Né? Entendi. Então, outra coisa, né, Laine, a gente fala, né, de um paciente que a gente teve, que a gente abordou, e esse paciente ele desmaiou, simplesmente estava atravessando a faixa de pedestre, lembra? E aí ele simplesmente desmaiou na faixa de pedestre. Então, quando o paciente nos chega com essa situação, com essa história, é muito importante a gente averiguar o que aconteceu, por que desmaiou, né? E, em muitos casos, né, se essa é uma situação que não seja esclarecida, a gente tem que encaminhar direto para o serviço médico, para o hospital, para que realmente, primeiramente, passe por uma avaliação, né, neurológica, para vir para o atendimento odontológico. Então, essa é uma situação realmente importante, né, de buscar essa informação da condição sistêmica do paciente. Laura, faltou alguma coisa que eu gostaria de acrescentar? Não, é basicamente isso. A gente saber, né, o que esse paciente tem sistemicamente para a gente saber como é que vai conduzir o caso. É basicamente isso. E eu vou ser entrevistadora, tá? Dessa parte da agência. Não combinamos nada, mas eu já mesmo, peguei depois, esse né? papel. Bom, para vocês dois aí. E se... Peraí. Só posso te contar um segredo? Eu adoro as lives quando tem interação. Ah, tá vendo? Eu também. Tava morrendo de saudade disso. Você falar tava muito sozinho, sério hoje. falando sozinho tem uma sensação de não tô bem. Você tava muito sério. A gente precisava vir aqui, né? Alegrar, né, Laura? Bom, outra situação que não podemos fazer, né, na situação de trauma, desconhecer o que, onde, como aconteceu o trauma dental. Agora, Laura, ajude a gente aí. Agora depois eu complemento. Bom, esse do onde, como e quando, né? Precisa a gente saber bem a história do que aconteceu para a gente ver se realmente bate com a situação clínica do paciente, né? Nesses casos, a gente tem que
se fica uma história meio esquisita, né? Tem que ficar de olho em abuso, né? Principalmente nas crianças. Então, acho que é isso, né? Saber a É, dinâmica para poder entender também o tipo de deslocamento, como é que foi, se foi de cima para Eu baixo, lembro, essas coisas. eu lembrei de um caso de vocês, que talvez eu tenha lembrado, que vocês tiveram que ver um vídeo para entender o trauma. A mãe dizia que tinha batido de boca e a situação não condizia com a direção, né, do trauma. E aí ela trouxe um vídeo, não foi isso, Rogério? Um vídeo da sala onde a criança estava com a babá e percebeu que a menina tinha caído assim, né? Uhum. Hoje a Um sentido tecnologia diferente. faz isso. Oi? E você pode... Hoje a tecnologia te permite isso, né, Laine? Uhum. As câmeras de monitoramento. Então, muitas vezes o acidente ele não fica claro na descrição da babá, na descrição dos professores. Eles contam uma história que aí você fala assim, Não não foi está isso. batendo. Uhum. Não foi isso que aconteceu. Né? Uma outra vez, uma professora, uma mãe buscou a criança na escola e aí a tia, né, a professora, contou a história que tinha acontecido e a mãe nos ligou e mandou fotos. E aí eu olhei aquelas imagens e falei, olha, aparentemente essa criança não caiu batendo a boca de frente, né, como está sendo relatado, porque o dente tinha se deslocado para frente, né, com deslocamento, uma luxação lateral para frente. E aí, né, a mãe ficou angustiada com aquilo, voltou na escola, falou, olha, o dentista falou que não foi nada dessa situação, não. Aí ela, é verdade, a situação foi assim, diferente e tal. Aí contou uma história, né, plausível, que ia de encontro ao aspecto clínico. Uhum. Então, essa questão de, né, além do onde, né, onde ele vai indicar situações contaminadas, mais ou menos contaminadas, regiões que bateu num tecido, numa superfície mais ou menos dura, tudo isso vai ajudando a compor um quebra-cabeça, né, Elaine? Porque eu acho que o trauma é isso, são pecinhas no diagnóstico que você vai montando para formar o todo. E fica claro, né, quando aquela peça não encaixa naquela história. Né? Então, a ideia de como aconteceu, onde e como aconteceu, também complementa tudo isso. Né? Eu tenho uma outra questão que eu gosto de colocar, é o porquê que aconteceu. Porque ele traz uma conotação assim, mais de prevenção. Né? Prevenção, porque você vai poder utilizar esse o porquê numa fala com a família para poder a gente construir depois uma percepção de que poderia ter sido evitado. Né? Esse porquê ele traz uma fala bem interessante, uma informação bem interessante. Muito bem. Passamos aí para o número 2, né? Agora o Mais alguma terceiro. coisa, Laura? Oi? Quer agregar mais alguma coisa? Você também, Elaine? Não, é isso. Eu ia dizer que o que você acabou de falar tem a ver com o terceiro ponto, né? Que não iniciar o tratamento sem um diagnóstico adequado. Então, às vezes, essas pecinhas, né, demoram um pouco a encaixar. Não é na primeira consulta, né? Às vezes é depois. A mãe lembra de alguma coisa, a criança relata alguma coisa. Então, isso vai se unindo. E faz toda a diferença no prognóstico, né? E na conduta do caso. Então, é isso. O terceiro ponto é iniciar o tratamento sem um diagnóstico adequado. Como... Esse é um erro, mas que às vezes é difícil de você fugir, né? Porque você nem sempre tem todas as informações imediatamente. E situações onde que teve um acidente, você não tem uma história clara do que aconteceu, às vezes não viu o que aconteceu, a criança não sabe relatar o que aconteceu. Então, para o diagnóstico, né, aquela questão lá, onde, quando e porquê, quando elas não são bem esclarecidas, interferem também na questão, né, que é o diagnóstico. Então, essa anamnese, a gente chama, né, essas perguntas onde, quando e porquê, onde, quando e o que aconteceu, né, elas trazem essas informações que a gente chama de anamnese. E isso é extremamente importante para
fecharmos aí a questão do diagnóstico. Isso é uma situação comum. Então, a gente fala, né? A gente atende muitas crianças e muitas vezes elas já passaram por profissionais e que ficou aquela lacuna, ficou algo a ser esclarecido. E principalmente, a gente gosta de reforçar muito isso, a questão dos dentes, os múltiplos traumas. Então, quando você olha para uma boquinha, você vê lá uma fratura dentária, né? Um corte labial, isso chama atenção, isso é impactante. Então, você olha nisso e isso te absorve. E aí passa desapercebido uma subluxação, né? Às vezes passa desapercebido uma concussão, passa desapercebido uma fratura de esmalte, uma trinca de esmalte. Então, é comum isso acontecer por essa falta desse olhar, né, mais cuidadoso. Porque a gente sabe que quando uma criança cai, um paciente cai, vamos supor de bicicleta, ele vai bater contra a superfície do solo. A chance de acertar um dente só é muito pequena. Né? Geralmente tinha que ser numa quina para acertar um dente único. Mas não, ele vai numa superfície plana. Então, a quantidade de dentes vai ser maior do que... Vai ser 2 ou mais dentes envolvidos, né? Então, aquela história, caiu, bateu a boca no piso. Opa, a gente já tem que acender uma luzinha de que provavelmente não foi um dente só. Eu preciso procurar grupos de dentes, eu preciso procurar mais elementos envolvidos. Não sei que tipo de trauma. Temos aí uma variedade. Então, eu posso ter mais de um trauma num dente e posso ter múltiplos dentes traumatizados. Então, essa questão do diagnóstico nem sempre é fácil. A gente, né, repete muito isso. O diagnóstico ele é um desafio, principalmente quando tem corte de tecido, né, Sangramento. Vai dificultando mesmo. Quando tem um comportamento difícil, né? Quando tem um comportamento difícil, exatamente. Então, não é incomum a gente tentar fechar uma parte do diagnóstico e num próximo encontro, né, que a gente gosta de fazer isso até uma semana para poder reavaliar o paciente, nosso serviço 24 horas, então a gente vai procurar se tem algum outro dente que teve envolvimento, né, porque isso é importante a gente registrar. Né? Então, acho que são situações que muitas vezes a gente não vai conseguir finalizar. Mas a gente tem que ter ciência de que provavelmente teve mais dentes envolvidos. Sim. Eu é que não consegui, eu que não tive condições, né, possíveis de fazer o diagnóstico. Uhum. Sim. Não é? Acho que a gente é muito comum a gente ver, né, uma avulsão. Aí você foca toda a sua atenção, toda a sua energia na avulsão para fazer o reimplante de um dente permanente, no caso. E os outros a gente desliga. A gente dá uma desligada, né? Então, estou falando que isso acontece comigo. Eu fico me policiando o tempo todo. Lembra que tem mais dentes envolvidos. Lembra que tem mais dentes envolvidos. Não sabemos que tipo de trauma a gente vai encontrar. Além da avulsão. Mas que tem outras alterações, nós temos sim. Então eu entendi. O odontopediatra só olha para a avulsão, para o implante. E a dentística só quer consertar o dente fraturado, não é? Não. Mais ou menos. Mas a gente está ampliando a nossa visão, né? A gente já está ampliando a nossa percepção o tempo todo. Né? Eu falo brincando, que é o nosso ponto 4 aqui, né? Do que não fazer. Deixa eu sempre voltar ali. O que não fazer nos casos de traumatismos. Eu posso prosseguir, gente? Claro, por favor, Elaine. E eu acho que casou o que você falou aí com o próximo passo, que é não restaurar o dente, ou na verdade o que não fazer. Restaurar o dente sem avaliação da sua condição pulpar ou periodontal. Eu sempre, quando a gente começou a estudar com o Rogério e entrar nesse mundo do traumatismo dentário, eu falava para ele, a gente precisa alertar os dentistas, porque acho que só os odontopediatras e talvez os endodontistas também têm essa preocupação, mas a dentística só quer restaurar os dentes. E muitas vezes não avalia a condição pulpar adequadamente e principalmente a condição periodontal.
Então, quando se encontra uma situação de trauma, onde aconteceu uma concussão, uma subluxação, e se a gente resolve restaurar naquele momento, eu posso estar manipulando ainda mais aquele dente, abalando mais esse trauma, né? Esse ligamento periodontal que já foi abalado ali, que já está sofrido, e diminuir as condições ideais de cicatrização e também de cicatrização periodontal e cicatrização pulpar. Então, muitas vezes, a restauração provisória simples com ionômero para vedar o túbulo dentinário é o recomendado, para que a gente consiga, após 7 a 14 dias, e a literatura mostra isso, né? Do início da cicatrização do ligamento periodontal ali na região cervical, não é isso, Rogério? Me corrija se eu estiver enganada aqui. Com 7 dias, pelo menos, mas a gente normalmente espera até mais, né, Rogério, para fazer essa restauração, que a gente depois faça com tranquilidade, sem estresse, onde já passou a complicação do comportamento, onde já o Rogério e a Laura já conseguiram seduzir o paciente, e aí a dentística vem, né, só com a cerejinha do bolo e restaura. Mas é isso, assim, o que eu acho mais importante a gente alertar é isso. Nem sempre a restauração é imediata. Muitas vezes ela é imediata. Muitas vezes, mas existem situações onde você tem o traumatismo do ligamento periodontal e neste momento é melhor conter e colocar uma restauração provisória. Certo? Certíssimo. Quiser Perfeito, complementar Elaine. em relação à dentição decídua, mas eu acho que... Na dentadura adesiva, principalmente, né, Laura? A ideia da restauração provisória, numa condição de urgência, é muito mais talvez seja o tranquila, melhor né? cenário. Né? A gente gosta muito daquelas coroinhas de... Facilita muito, de acetato. Aquelas coroinhas transparentes, né? Isso, Então, coroinha de acetato. aquilo, numa fratura maior, nos ajuda. Acetato, acho que ela é só transparente que eles falam. E aí você coloca o ionúmero naquela coroinha, né? Facilita muito, ajuda bastante o tempo operatório, inclusive, né? Mas o ionômero, a gente gosta de trabalhar muito com o ionômero. Depois, tudo vai ficar mais fácil, né, gente? O sangramento vai controlar, diminui, controla, né? A dor já reduziu bastante, a dor pós-trauma, enfim, tudo vai ficando mais fácil. E depois você vai trabalhar com calma, vai trabalhar com comportamento, enfim, tudo facilita. E a gente gosta muito de utilizar a guia de silicona, então, para que a gente consiga uma boa técnica, melhor que seja em outra sessão, inclusive, né? Para que a gente consiga posteriormente moldar, encerar, ou até fazer a silicona no mesmo momento, mas esse planejamento é muito interessante. Então, a gente aproveita esse momento para planejar esse tempo. Só reforçando, então, fala da questão do diagnóstico, da condição pulpar e periodontal, então, só para finalizar. Testes de sensibilidade sempre é indicado, para ver se o dente se ele teve um trauma, uma fratura e teve uma luxação, uma subluxação, enfim, você faz o teste de sensibilidade com frio e ele não responde, opa, é um sinal de que houve uma injúria nessa condição do fluxo nervoso ali. Neurovascular. Então, precisamos estar atentos e, obviamente, manipular com mais cuidado ainda esse tecido. Por quê? Não é que ele deu negativo que vai ter que fazer uma terapia endodôntica. Não é isso. Mas é que ele teve um trauma e esse pode ter um dano temporário. E que a gente precisa preservar esse tecido, né, para poder ver se ele consegue se recuperar. O outro caso é você fazer o teste de percussão. Então, toque com o cabo do espelho, né, no sentido vertical e horizontal, vai dar também um indicador, né, de dor à percussão, que também representa aí uma questão do envolvimento do tecido periodontal e que vai justificar um cuidado também maior nessa manipulação do tecido dentário. Rogério, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, amiga. Estou te ouvindo. Estou te vendo e te ouvindo. Não está me vendo? Estou te vendo também. Tá?
Ah, porque a imagem saiu para mim. Eu tô Black Mirror aqui. Mas que interessante. Não tô me vendo, mas tudo bem. Mas que bom que tá ok. Pois bem, nós temos aí, então, o item 4, né? Que agora eu Item faço a 4 a gente pergunta para acabou de você, falar. né? Isso, item 4 a gente acabou de falar. E eu queria também falar do 5, né? O que não fazer é Sim. deixar de avaliar a oclusão e contatos prematuros no dente traumatizado. E é muito interessante isso, porque a gente lida hoje muito com situações assim, o dente, olha, eu tenho essa restauração há alguns anos e sempre fratura, em dente anterior, e sempre fratura. E aí, quando a gente vai fazer uma análise da oclusão, a gente percebe que a lateralidade direita está tocando justamente na restauração. A direita ou a esquerda está sobrecarregando aquela restauração. Então, o que a gente pede para ficar alerta é que numa situação de restauração de um incisivo central, de um lateral, que a gente faça a movimentação de protrusão e lateralidade antes de restaurar, para que a gente analise se o tamanho daquele dente está adequado ali naquele momento que o paciente se encontra. Então, assim, no adulto, é relativamente, não digo mais fácil, mas ele tem o canino em posição. Então, pode ser que ele esteja com os caninos desgastados. E para restaurar um dente anterior, eu vou também aumentar, se assim eu tiver espaço, a ponta dos caninos, porque nos movimentos excursivos eu tenho aí uma liberação do incisivo central ou do lateral. Isso no paciente adulto. Mas na criança, muitas vezes é um desafio para a gente lá na cabeça, né? É que os dentes ainda não, os caninos não estão posicionados adequadamente, não estão adequadamente não, né? Estão naturalmente, não estão ainda na posição. Isso faz com que aconteça sobrecarga mesmo em dente anterior. Vai acontecer porque é transitória e faz parte desse processo. Então, o que nós fazemos é alertar os pais, olha, estamos restaurando esse dente, não temos uma proteção ainda dos caninos, pode ser que venha a fraturar novamente, mas isso é relativamente esperado. E se acontecer, a gente vai revisar isso, até que esses caninos erupcionem e a gente revise novamente o formato e a posição do dente. Eu tive um paciente, Rogério, que foi interessante. O Cauã. A mãe, ele chegou com o dente fraturado. A gente tinha restaurado, um lado, um foi colagem, o outro era restauração. Ele chegou com o dente fraturado e fraturou uma lasca, assim. Eu falei, gente, não tinha os caninos também em posição. Aí a mãe falou assim, olha, doutora, ele vive com o dente, com a boca virada para o lado aqui, ó. Eu falei, para que lado? Aí eu falei assim, essa posição, pedi para ele fazer na hora. Dela é essa aí, doutora. O que eu fiz? Eu ajustei o dente nesta posição que ele tinha o costume de ficar. E nunca mais fraturou. Eu mudei um pouco o formato do dente, não ficou do jeito que eu gostaria para fotografar, mas ficou viável até que a gente possa revisar após a erupção dos dentes, né? Estabilidade, um pouco mais da estabilidade oclusal. E então é isso, eu acho que faz total diferença a gente fazer essa análise. E aí, se vocês quiserem falar um pouquinho dos contatos prematuros também, né? Dos levantes, eu acho que isso é interessante também. Laura, você pode ficar à vontade. Eu posso depois complementar. Bom, principalmente nos casos que tem, né, luxação lateral, né, tanto para vestibular, palatino, se a criança, quando ela fecha a boca e o dentinho estiver mordendo assim em cima dele, não vai favorecer a cicatrização desse dente, vai continuar traumatizando. Então, tem que conferir essa interferência oclusal e intervir na hora. Se for reposicionando o dente ou fazendo um levante, né? Tirando ele dessa posição para ele poder retornar essa posição sozinho, para poder favorecer sempre a cicatrização, né, do tecido periodontal. Perfeito, isso mesmo, Laura. Então, essa é uma questão que a gente, né, se depara muito com crianças pequenas, que é comum as luxações laterais, e aí você acaba tendo aí uma dificuldade técnica, né, para reposicionar
dente, fazer a contenção, enfim, anestesiar, reposicionar, fazer a contenção, e além de ser uma situação ainda traumática, né? Você está potencializando ele, às vezes, o trauma. Então, a ideia de aguardar o reposicionamento, quando não há interferência oclusal, ou fazer esse levante de mordida, né? Nós temos como praxe fazer essa técnica, lembrando que esse levante de mordida ele tem que ser plano, ele não pode funcionar como uma pista, né? E essa condição ela é importante na hora da confecção para realmente ficar um levante suficiente para liberar esse contato prematuro, mas que também não seja muito agressivo para ficar tão extenso para poder interferir na TM, né, da criança, e gerar outros desconfortos. Então, são questões muito importantes que você falou, Laura. Eu só queria fazer aqui uma observação. Uma colega, a doutora Patrícia, ela comentou de que aprendeu que não se deve fazer a percussão em dentes descido, sem traumatizantes. Na verdade, Patrícia, você aprendeu certo. Então, a ideia de fazer testes de percussão em dentes descidos, geralmente ele é inconclusivo. Você não tem uma confiabilidade, né, nas respostas. Então, eu brinco, né, nas nossas aulas, você faz o teste de percussão na criança, dói? Ele dói. Dói não? Ele dói não. Né? Então, é muito comum esse tipo de informação que é completamente não confiável. Entretanto, existem algumas situações, crianças, né, com comportamento mais maduro, que você pode, quando você não tem outras informações, é claro, pode fazer algum estímulo, sim, né? Desde que controlado, para que você não interfira também na questão do comportamento. É possível, dependendo, né, da criança. É claro, de forma geral, você não pode confiar nessas informações, mas ela pode se somar a outras informações. Então, isoladamente, não. Mas ela pode compor um grupo de informações que te ajuda no diagnóstico, né? Então, eu já diagnostiquei crianças com concussão, dentadura descida. Só que essa situação ela é difícil. Então, você pega na literatura, você não consegue diagnosticar concussão em crianças com a dentadura descida. Quase não acontece concussão na literatura. Por quê? Porque é difícil. Para você poder ter o diagnóstico de uma concussão, você precisa estimular. E como é que você vai fazer isso, né? Então, existe aí um gap, né? Que você precisa coletar informações, ser cuidadoso e ver se é viável. Às vezes eu opto por não fazer o teste na criança. O seu comportamento, uma criança chorando, eu vou fazer teste de percussão, né? Não faz sentido, não tem lógica, porque não vai ter resposta, né? Mas numa criança calma, tranquila, que já é minha paciente, já tem uma relação, eu posso lançar mão, posso experimentar. Vai ser confiável? Talvez não. Mas ela vai se somar a um conjunto de informações. Não sei se eu te respondi. E a outra foi uma pergunta também sobre a avulsão de dentadura descida. Então, só reiterando, nós não recomendamos, nós seguimos o protocolo, né, da IADT à risca atual. De não né, do quais nós somos membros, enfim, e a gente realmente acredita que o risco do reimplante da dentadura do dente descido, ele não se justifica. Então, a gente ainda segue, né, essas orientações da nossa associação. Ok? Então, só para a gente fechar, né, a importância de avaliar a oclusão, os contatos, eliminar contatos prematuros nesse momento e não restaurar imediatamente quando houver trauma do ligamento periodontal. Isso tudo é importante para que a gente, né, tenha uma cicatrização pulpar e periodontal mais favorável. Ok? Então, a gente fecha aqui. Um outro ponto, pessoal, é deixar de prescrever a medicação indicada ao caso. Muito bem. Doutora Laura? Bom, vamos começar com o controle da dor. Então, se tem uma criança que teve um trauma de tecido periodontal e tem essa interferência oclusal, por exemplo, fica doendo toda vez que ela come alguma coisa, né, coloca alguma coisa assim na boca. Lógico, a gente está fazendo o tratamento de urgência para diminuir essa dor, mas e em casa? A gente tem que continuar os cuidados em casa. Então, prescrever o analgésico ou o anti-inflamatório,
se for o caso, né? Ou associar os dois, que a gente tem, o protocolo, ele preconiza o uso do paracetamol lá nos Estados Unidos, né? Da onde eles são, mas a gente usa mais a Novalgina, que seria a dipirona, e em anti-inflamatório, que seria o alívio, né? Que a gente usa mais em criança, que fica mais seguro. Aí a gente também tem a caso de antibiótico, a gente tem corte de tecido mole, pele, mucosa, que esteja muito sujo ou que tenha corpos estranhos, né? A gente precisa prescrever um antibiótico. Então aí entra essa associação de todos esses tópicos que a gente vem discutindo, onde aconteceu. Então aconteceu em um lugar sujo. A gente já sabe que provavelmente vai ter que entrar com antibiótico. Um lugar sujo que eu falo assim, terra. Aí a criança chega com toda cheia de terra, aí, né, grama, essas coisas assim. Tem um local que está infectado, que pode ficar infectado, então tem que prescrever o antibiótico. Em casos de reimplante, então saber a questão sistêmica da criança, né? Fazer uma profilaxia antibiótica quando faz o reimplante. A questão da vacina, né, de tétano, muito importante também para esses tipos de traumas de corte muito profundo, mordida, fazer o reforço. Então, perguntar sempre para os pais como é que está o cartão de vacina, já está em dia, a questão do reforço, tem que fazer o reforço mesmo. Então, sempre orientar direitinho os pais enquanto a isso. Acho que basicamente Perfeito. isso. Perfeito. Então, complementando também a questão, né? Nós temos a condição periodontal sempre é uma questão importante nos deslocamentos, nas luxações, subluxações, concussões. Então, a prescrição também dos antissépticos, né, Laura? Sim. Então, quando você tem esse tipo de trauma, esse controle da microbiota, esse controle desse volume de micro-organismos presentes na boca, é muito importante você reduzir, né, essa contaminação. E o uso da clorexidina, né, a gente gosta muito de associar, né, a técnica remoção mecânica com o controle químico, né, que é uma escovação suave, leve, com o gel de clorexidina. Ou, se for o caso, com a solução de clorexidina. Enfim, né, a ideia é usar essa clorexidina associada à nossa higiene bucal durante aquele tempo importante da primeira semana, que é um período crucial da cicatrização dos ligamentos ali da região, né, da junção epitelial do ligamento periodontal ali. Né? Eu acho isso vem, né, bem no que nós vamos falar aqui no item 7, que é deixar de orientar o paciente, eu, sua família, sobre os cuidados pós-operatórios. Né? Imagina, fazer um atendimento primoroso e vai embora e não orientar. E os cuidados pós-operatórios são cruciais para o sucesso do tratamento, né? É uma parceria. Eu tenho uma amiga que ela é do Nordeste, ela fala assim, ele foi limpou com canjica, né, no final. Ou seja, fez caca. Ou seja, estava tudo bem, fez tudo certo e no final deixou de fazer uma condição tão importante, né? Então, nesse ponto, além da clorexidina, eu acho que tem escovação, né? Isso. Então, vamos reforçar quais são essas orientações? Isso. Fala pra gente, Laura. Bom, então, de novo, tá tudo ligado. Então, tem que, além da clorexidina, que é a higiene, que a criança, os pais precisam fazer para melhorar a cicatrização, tem que tem que ver quais são os hábitos, né? Então, se a criança chupa dedo, chupeta, ou bico. Então, a gente vê a questão da interferência oclusal. Não adianta a gente tirar um dentinho que estava com interferência oclusal no consultório, fazendo um levante de mordida, se a criança vai chegar em casa e colocar uma chupeta. Não funciona. Então, tem que ver quais são esses hábitos que essa criança tem para ou diminuir ou tirar. A gente gostaria muito que tirasse. Ou vigiar, né? Ou vigiar. Muitos pais não conseguem. É um ótimo momento, diga-se de passagem, né? A criança, ela sabe que tem alguma coisa que não tá legal. Você fala, olha, o tio, a tia falou que, né, a mãe fala, o tio e a tia falaram que não é legal colocar a mãozinha na boca agora. Não é legal colocar a chupeta na boca, porque o dentinho tá dodói, tem que esperar ele cicatrizar. Então, essa fala dá muito certo. A gente tem uma experiência muito positiva com isso.
Em Claro, crianças ela bem pequenas, né? Eu vejo. em crianças Uhum. pequenas, porque tem um potencial aí de entendimento mínimo, né? E aí você lança a mão disso, fala, você pode falar, mas agora não, porque o dentinho está machucado. E Uhum. depois, quando parar, né? E acaba sendo talvez um bom momento para Para poder remover remover de mesmo. vez, Uhum. né? Esse hábito. E Exatamente. outro ponto super importante é falar sobre a dieta líquido-pastosa. Bem lembrado, Porque o Elaine. Sim, trauma mastigatório pode piorar, né, essa cicatrização, pode não deixar que aconteça a cicatrização como a gente deseja. isso. E normalmente por um período de 14 dias, 15, né? 15 dias. 15 Uhum. dias, né? Exatamente. É o período que é. Por que esse Que é período? O período de justamente Período de cicatrização do cicatrização. ligamento, Uhum. do pelo menos ligamento, cicatrização exatamente. inicial. Feixe Uhum. nervoso. Exatamente. Então, é por isso que é tão importante e as pessoas, às vezes, né, não se ligam nessas questões. Hoje, o protocolo ele fez uma, uma, uma consideração de que para voltar para um hábito mais natural, né, mais comum, o mais rápido possível. Ele não especificou tempo, né? Então, ele fala para voltar o mais rápido possível. Entretanto, a gente sabe que esse tecido ele está cicatrizando. Então, a ideia de você voltar, né, é baseado nesse tecido, nesse período de cicatrização. Uhum. Então, a criança, é muito comum, a criança tem um trauma e o pai fala assim, toma esse biscoitinho. Aí qual é a intenção do pai? Os pais me falam isso. Doutor, eu dei um biscoitinho para ele e fiquei olhando no olho dele. Hã? Fiquei olhando na carinha dele quando ele ia morder para ver se estava doendo. Porque se doesse, aí eu ia falar, não, agora eu vou ter que te levar no dentista. Né? Então, Ah, os pais lançam um monte de estratégias, né, para poder fazer ali um diagnóstico. Eu, né, sempre reforço, falo, olha, teve pancada? Não dê alimento nenhum fibroso, né, evite alimentos fibrosos, dê líquido pastoso, até a gente poder ter uma ideia melhor, né, do que aconteceu. Então, E lembrando que esse período, né, de cicatrização, ele é importante para esse tecido. É claro, não tirá-lo completamente da alimentação. função. A gente vai ter que se alimentar, inclusive, né, para se manter bem. Porém, diminuir essa consistência, deixar essa consistência mais fácil, para ele não ter que usar um incisivo central traumatizado para poder cortar um alimento, claro. Né? Uhum. Muito Muito bem. bem. E o último item, o último Último. tópico é E o nosso subestimar tempo está o. acabando, hein? Já estamos Ah, próximos aí, já 48 minutos. Sem subestimar ou pressão. superestimar um caso de trauma dental. Isso é um pouco mais filosófico, né? Eu vou dar um exemplo, Vai né? lá. Não foi nada, não. Desse jeito. Uma bobeira. Eu, Só eu sangra um brinco. pouquinho. Eu ouço muito isso, brincando, ó, os pais me perdoem, mas as mães ligam para o serviço de urgência. Doutor, pelo amor de Deus, o meu filho vai, né, quase assim, vai morrer. Tá sangrando, parece que não sobrou um dente na boca. Isso é superestimar. Muito sangue, parece que não quebrou tudo. Aí, daí a pouco, a mãe não pergunta, inclusive, a questão de valor. Eu estou indo para aí. O senhor pode atender agora? Posso atender, claro. Vamos, né? Não, mas peraí que meu marido quer falar com o senhor. Aí o pai entra no circuito. Qual o valor? Não, doutor, peraí, não é assim, não foi nada tão grave, né? Então, e quanto que é o valor da consulta? Né? Então, um olhar mais subestimando e um olhar mais Mais racional, né? racional e mais coração, né? Exatamente. É muito, muito engraçado essa abordagem, né, dos gêneros, hein? Uhum. A maioria, né, um padrão. Enfim, mas a questão do subestimar, a gente não está falando não é só dos pais. Os pais subestimam, às vezes, os traumas, principalmente quando não tem sangue. Né? Quando tem sangue, eles costumam superestimar. Então, muitas vezes eu recebo pacientes que tiveram rompimento do freio labial superior e isso é uma coisa gravíssima. O sangramento, ele traz, né, essa percepção. Outras vezes, quando não tem sangramento e foi um trauma severo, os pais também
né? Não foi nada tão sério e tal. Acho que dá para a gente esperar até segunda-feira, né? Não levar agora no final de semana. A gente está, enfim, não tá podendo sair. Mas a questão essa do subestimar ou superestimar é muito delicado, porque ela passa pela condição do diagnóstico. Ela interfere diretamente no diagnóstico, né, Laine? Sim. Então, os pais, eles não têm esses recursos para poder fazer o diagnóstico. Então, eles ou aumentam demais ou diminuem demais. E a gente A vê gente precisa saber também. disso. E a Há gente uma vê também. tendência e a gente precisa saber disso. Sim. Isso é importante, eu acho que é só o profissional mesmo para avaliar com as melhores condições possíveis, né? E a gente percebe esse subestimar no adulto. Quando a gente olha dentes com muitas trincas, aquele dente que teve uma calcificação distrófica da polpa, que escureceu, e o paciente fala, eu nem lembro quando foi, eu não sei quando foi, ou então eu lembro que tive o trauma, mas nunca senti dor, nunca fui. Não achei que fosse nada sério. Não achei que fosse necessário. Ou então tem a fratura e fica com a fratura, né? Por muitos anos, assim. Sim. E sendo que é uma porta de entrada de bactéria ali também. E que, né, para uns podem não progredir, mas para outros sim. Então, a gente percebe isso no adulto, diariamente. Diariamente, né? E é muito interessante esse papel da odontopediatria, porque catequiza, né? Nos dá um suporte depois para o manejo desse paciente na fase adulta. Ele vem muito mais responsável e explicando o que aconteceu. Eu gosto dessa parceria. Pois bem, gente, acho que, claro, né, nós comentamos superficialmente sobre temas extremamente complexos, altamente, né, altamente cheio de referências, com muitas referências bibliográficas. E a gente poderia, né, falar sobre cada um especificamente. Em uma live separada. Bastante embasados, né? Então, mas de qualquer forma, a gente está aqui para trazer alguma coisa mais prática, alguma coisa mais clínica, alguma coisa que, né, venha agregar aí de forma mais rápida. Então, vamos por agora encerrando, eu vou finalizar aqui minha parte, agradecendo muito, né, pela presença de vocês aqui. Espero, né, na próxima semana, a ideia é trazer mais um dos nossos posts que mais repercutiram, que tiveram mais comentários, mais curtidas, enfim, para a gente botar aqui para discussão, né, para ver o que nós podemos complementar sobre o que foi discutido. Laine. Bom, boa noite a todos. Eu convido novamente para o grupo 4. Perdeu, Oi, tá ouvindo? O som falhou, mas... Agora sim. Melhorou? E convido a todos para o grupo de estudos no dia 24. E a seguir o Trauma Dental Brasil. A gente vem fazendo um trabalho muito interessante sobre o assunto e espero que vocês apareçam por lá também. Laura? Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rogério. Obrigada, Elaine. Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí com o Trauma Dental Brasil. Opa! Obrigado. Valeu. Contamos com a sua parceria. Muito. Tá bom? Com certeza. Se alguém tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, manda pra gente pelo direct, que a gente vai ter o maior prazer, tá bom? Em respondê-los, em compartilhar com vocês. Pode virar o tema de uma live, né, Rogério? Também, as dúvidas, né? Dependendo, pode virar o tema de uma live. É muito exatamente. Pode nos subsidiar aí para poder trazer mais discussão. Um ponto legal. Valeu, okay? gente. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado. Gratidão por estarem conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.